Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a Deus esta oportunidade abençoada, onde aqui nesta noite a igreja mais uma vez se reúne para levar a palavra do Senhor Jesus. Este é o papel da igreja. Esta é a função do rebanho de Cristo aqui na terra. Por todos os lugares, anunciar a luz maior que um dia brilhou na Palestina e que seus raios fulgurantes há mais de 2000 anos estão se espalhando cada vez mais em todas as direções. Uma preocupação só deve estar sobre o nosso coração, que é semear esta semente poderosa do Evangelho do Senhor Jesus. Na minha experiência como servo de Deus, eu posso dizer que não existe coração duro que a palavra de Deus não possa penetrar e fazer uma transformação. Eu diria que quanto mais difícil, mais fácil é. Por incrível que pareça. Porque enquanto o irmão Geraldo falava aqui nesta noite, eu me lembrava da minha pessoa antes de receber esta palavra poderosa no meu coração. Eu sempre fui manso e amanso. Nunca briguei com ninguém. Mas se alguém quisesse discutir comigo, viesse falar do Evangelho, era uma confusão só. Mas nós vemos o poder do Evangelho, é que ele chega na vida do cidadão, como o senhor Cuca, que está aqui entre nós e que mora bem pertinho. Eu não esperava, nunca nem imaginei, mas é desta forma que Deus trabalha. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu dizia há dias passados a um primo meu que ele não teimasse e nem falasse nada contra o povo de Deus, nem contra a igreja. Aí ele me disse: por quê? Eu disse: porque se você fizer isso, você vai desafiar a Deus, e Deus vai mostrar para você que Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E este conselho eu deixo para você nesta noite, que está a nos ouvir mediante este serviço de som. Não teima. Não queira desafiar o reino de Deus. Não queira desafiar o Espírito Santo. Porque aí você vai entrar numa batalha remando contra a maré. Nunca há de vencer. Nós temos na Bíblia Sagrada o exemplo de Saulo de Tarso, um homem de coração duro, um homem teimoso, um homem que perseguia a igreja de Cristo, um homem
incrédulo quanto ao Evangelho de Cristo. Certamente, nas perseguições impetradas contra a Igreja do Senhor Jesus, ele deve ter feito alguns desafios aos céus, até o dia que o próprio Cristo entrou em ação e teve um encontro com ele e lhe mostrou quem é que pode. Ele pode, não teima com ele. Mas eu quero aproveitar o tempo que nos é favorável nesta noite para trazer uma palavra da parte de Deus em Filipenses, capítulo de número 2. Se você tem uma Bíblia, pode acompanhar conosco a leitura de 3 versículos, repetindo carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, os versículos que antecedem este texto bíblico nos fala a respeito da encarnação do Verbo de Deus, o Senhor Jesus, que esteve aqui no planeta Terra para cumprir uma missão das mais importantes de que possamos imaginar. A missão de se despojar dos seus privilégios, descer dos mais altos céus, para humildemente tomar a forma humana, experimentar as mesmas provações, as mesmas dificuldades, os mesmos temporais que o ser humano ele tem que enfrentar no seu dia a dia. Eu já ouvi uma ilustração de um fazendeiro que ele morava em uma casa muito grande, uma casa alta, aquelas casas antigas de fazenda, e na parte de cima guardava os alimentos. Era assim que as pessoas faziam antigamente, a despensa era na parte de cima. E para que o alimento não mofasse, tinha lá no alto uma janela, e que ficava aberta, e aquele fazendeiro começou a perceber que as andorinhas entravam por aquela janela e fazia o que não devia fazer. E aquele fazendeiro conversou com um dos seus conselheiros, querendo uma opinião para solucionar aquele problema. E o seu conselheiro disse: olha, manda fazer um vidro e coloca lá na janela. O fazendeiro mandou fazer aquela janela de vidro, tapando aquele buraco. E quando ele colocou, ele ficou a tardinha observando e começou
a chegar as andorinhas, que não tinha entendimento, e se jogava no vidro e caía e morria no mesmo instante. E aquilo foi tocando no seu coração, e ele começou a ter dó dos passarinhos. E a ilustração diz que ele desejou ser uma andorinha para voar e avisar as demais que ali tinha um vidro e que elas não fossem àquele lugar porque iriam morrer. Ele desejou ser igual a uma andorinha. Por que eu estou falando desta ilustração? Porque a Bíblia diz que o nosso amado Jesus, ele era Deus, mas ele queria viver como o homem vive, experimentar tudo que o homem tem que passar aqui na terra, e ele assim o fez. A Bíblia diz que em tudo ele foi provado, passou as piores perseguições que você possa imaginar. Às vezes você fica contrariado quando alguém diz uma palavra contra você. Você se sente irado quando descobre que tem alguém maquinando alguma coisa contra você. Imagine o que o Senhor Jesus, ele teve que enfrentar quando a nata da sociedade judaica, quando a elite religiosa dos judeus, as maiores autoridades do seu país, autoridades políticas e religiosas, levantaram seu calcanhar contra o Filho de Deus sem que ele tivesse feito absolutamente nada de errado. Nenhuma palavra saiu da sua boca que denegrisse a imagem de quem quer que seja. Mas este era o preço. E o texto diz, o anterior, que ele foi obediente. Isso significa dizer o seguinte, que em tudo o Senhor Jesus fez e executou a vontade de Deus. Ele não contrariou o Pai em absolutamente nada. Tudo que Deus determinou para que ele executasse, o Senhor Jesus, de forma digna, ele fez com prazer e contentamento. Por isto que esta palavra nesta noite está dizendo que, correspondendo às suas atitudes, Deus o exaltou soberanamente. Esta é uma palavra, irmão, que não tem igual. O reconhecimento da parte de Deus por tudo de correto que o Senhor Jesus realizou aqui no planeta Terra. Glória a Jesus. E eu diria que o primeiro passo da exaltação do Filho de Deus foi quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Talvez uma leitura comum da Bíblia Sagrada não venhamos a perceber a importância deste evento para a história da humanidade, porque muitos vieram, se manifestaram na Palestina,
no Oriente Médio e em outras regiões fizeram milagres, discursos. Os epicureus, os gregos, os donos da ciência do saber, homens cultos, com sermões emocionantes, que tem ainda nos dias de hoje. Homens de fama, de poder, políticos, passaram antes dele pelo planeta Terra. Profetas, heróis da fé, homens que se destacaram perante a sociedade e onde pisaram a planta do seu pé. Mas um dia, vestiram o paletó de madeira e entraram na caverna da terra e lá permaneceram até os dias de hoje. Mas quando diz o Evangelho poderoso de Deus nesta noite, que Deus o exaltou soberanamente, fez a diferença na vida do seu filho, porque o resgatou da morte. E a Bíblia diz que ele passou mais ou menos 40 dias com os seus apóstolos, discípulos, os seus seguidores. E o Dr. Lucas começa o seu segundo livro, que o primeiro é Lucas, Evangelho de Lucas, e o segundo é Atos dos Apóstolos, falando que ele apareceu a mais de 500 irmãos, provando de que foi diferente de todos. Ele ressuscitou. E o mesmo Lucas diz que junto aos seus apóstolos ele foi visto sendo arrebatado, sendo assunto aos céus, aos mais altos céus. Para quê? Para se assentar à destra de Deus nas maiores alturas. Oh, glória, Senhor. O governante, o monarca, o rei, Glória a Jesus. o governador, os príncipes, os tribunos, senadores, deputados federais, presidente da república, os homens mais privilegiados do planeta Terra jamais irão sentar à destra de Deus, porque o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, Ele exaltou soberanamente o seu Filho amado. Glória a Jesus. E aí o texto diz, irmãos, que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Dr. Lucas, em Atos 4:12, diz que em nenhum outro nome, há salvação, porque debaixo do céu, pode caçar, pode procurar na internet, Aleluia. pode procurar nas redes sociais, nos dicionários de etimologia. Não vai se achar um nome tão poderoso igual o nome de Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Um nome sem igual. 5 letras. J-E-S-U-S. Nós aprendemos no Velho Testamento que Moisés trouxe o povo até a margem do Jordão. Mas Moisés não fez o povo entrar na terra prometida. Quem foi que substituiu Moisés? Josué. Já era uma tipologia de Cristo.
Porque o nome de Josué, numa transliteração, significa Jesus. E é justamente Jesus que vai nos fazer adentrar os portões de pérola da Nova Jerusalém, que os infernos queira ou não, que o inimigo exploda pelas costas ou não, mas o verbo de Deus, o Filho de Deus, o bom pastor já está preparando a nova cidade celestial, a Nova Jerusalém, onde a sua igreja vai adestrar a presença de Deus e viver feliz eternamente. É Jesus e nada mais. Mas eu quero finalizar a nossa mensagem nesta noite com o versículo de número 11, onde a Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a língua de todos. E tem mais. O Evangelho nos revela nesta noite que todo joelho se dobrará perante a majestade do Senhor Jesus. Eu estou fazendo um comentário sobre o livro do Apocalipse e fiquei apaixonado pelo capítulo de número 5. Porque nos fala de 4 seres viventes poderosíssimos, arcanjos, querubins, serafins, ofanis, seres celestiais que estão diante do trono de Deus, anjos poderosíssimos, e a Bíblia diz nesta noite que eles vão dobrar os joelhos perante o Filho de Deus. A palavra fala sobre 24 anciãos, 12 representantes de Israel, personagens mais importantes daquela nação, e 12 representantes da igreja de Cristo, que o livro não fala do nome, mas estes 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus, diante da presença de Deus, vão se dobrar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O capítulo de número 5 fala a respeito de miríades celestiais, milhões e milhões e milhares de milhares de anjos. Todos eles vão se dobrar diante do Filho de Deus. Glória, Senhor. Aqui na terra, o homem mais bem sucedido da cidade de Aguiar, a autoridade mais poderosa do estado da Paraíba, o homem mais influente deste país, sejam eles pertencentes ao Congresso Nacional, ou que já sentaram lá na cadeira de presidente da República, que hoje estas autoridades muitas vezes não dá nem atenção para este nome, mas eles vão ter que se dobrar, se curvar diante do Filho de Deus. Eles vão ter que confessar que Senhor não é autoridade aqui da terra, não é potestade humana, Senhor é o Verbo de Deus. Glória a Deus. E você, meu amigo, minha amiga, que na sua petulância, no seu orgulho, até o momento ainda não tem confessado este nome, que você aceite ou não, que você acredite ou não, mas os seus joelhos um dia vão se dobrar diante deste que nós anunciamos aqui nesta noite, e a sua língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E por fim, debaixo da terra, todos os que já partiram, seja seu pai, seja o seu avô,
seja seu tataravô, seja aquele que você chama de macaco dos seus antepassados, segundo a ciência, que diz que nós viemos dos macacos. Mentira! Todos irão se dobrar e confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Debaixo da terra. E finalizo aqui. O capeta, o diabo, Satanás, os seus demônios, os espíritos das trevas, anjos caídos, espíritos imundos, escute a minha palavra nesta noite. Todos vocês irão se dobrar diante do Filho de Deus e dizer que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Vocês têm que aceitar isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu quero dizer nesta noite que este momento é chegado. Este momento é chegado. O Senhor Jesus está voltando, e depois da sua volta vai ter início grande tribulação, e depois vem o julgamento de todos os seres vivos e mortos. Você não tem como escapar, vai ter que se dobrar diante do Filho de Deus, e vai confessar o seu nome, e é melhor confessar agora. Não endureça o seu coração. É melhor confessar agora voluntariamente. Porque se não confessar agora, durante esta vida, você vai se arrepender de ter nascido no planeta Terra. Guarde bem esta palavra, por isto que eu vou repetir. Se você não confessar a Jesus agora, durante esta vida, seria melhor que nunca você tivesse nem aparecido no planeta Terra. Que o Espírito Santo de Deus faça o que eu não posso fazer, nem nenhum de nós, que é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém?